Graça e paz, amados. Eu gostaria de chamar a sua atenção para este vídeo, que com certeza é o mais importante já colocado neste canal. Eu quero repartir com os irmãos uma experiência extraordinária que eu tive com o Senhor nesta noite em um sonho. Eu tive o privilégio de ter um diálogo com Jesus. Irmãos, é algo fantástico, que só sabe quem realmente vive uma experiência como essa. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, eu peço que você abra a sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e de modo nenhum você saberá em que horas virei contra você. Queridos, o sonho que eu tive ontem à noite foi tão impactante. Eu confesso aos irmãos que eu estava muito preocupado com relação a um problema que eu tive com uma pessoa, um líder, que eu gostaria de não mencionar o nome dele por questões de ética, mas eu tive um problema com essa pessoa, onde eu abri o meu coração, onde eu de fato pedi perdão a ele por algo que ele achava que eu tinha feito, né? E claro que eu cometi alguns erros, não da gravidade que ele julgava que eu tinha cometido. Eu abri o meu coração, né? Chorei, pedi perdão para essa pessoa, e eu confesso que ontem eu dormi meio preocupado, e eu ouvi um relato de uma irmã que mora na França, uma irmã muito querida. Ela disse que ela, antes de dormir, ela perguntou: Senhor, se eu morrer hoje, será que de fato eu sou salva? Se o Senhor voltar hoje, será que de fato eu serei salva? E ela contou que o Senhor falou com ela num sonho, né? Ela se via caindo dentro de um abismo, e ela então ouvia a voz do Senhor dizendo: clama pela misericórdia. E esse sonho ele falou muito comigo e mexeu muito comigo mesmo. E ontem eu fiquei um tanto quanto preocupado com relação a esta situação, e eu tive a resposta do Senhor. Eu tive um sonho, queridos. Eu sonhei com Jesus, e Jesus dialogando comigo, e interessante, irmãos, vocês sabem que eu sou cego, então o que eu conseguia ver no sonho era uma luz, como se fosse um sol, como se fosse o sol ardendo no meu rosto, e era muito forte. E o Senhor disse para mim que eu ainda não poderia vê-lo, porque eu ainda estava num corpo corrompido pelo pecado. Irmãos, que sonho tremendo aquele, irmãos. E ele dialogando comigo e dizendo para mim que para o povo dele, ele sempre avisou, e ele continua avisando que ele voltará. E ele disse que essa palavra, que ele virá como um ladrão, é para o ímpio, é para as pessoas que estão desapercebidas, para as pessoas que não estão dando ouvidos aos avisos que ele tem dado desde que ele veio ao mundo, e desde que o Senhor fez uma aliança com o homem e avisou ao homem que enviaria um libertador. E ele disse que de lá para cá o homem, na sua grande maioria, não tem dado ouvido a esse aviso. E ele mencionou a época de Noé, ele mencionou o acontecimento de Sodoma e Gomorra, e eu perguntei a ele, irmãos, acerca do problema que eu tinha tido com este líder que eu mencionei. E ele disse: filho, você fez a sua parte, o importante você fez, você pediu perdão. Eu disse: Senhor, mas ele disse que me perdoou. No entanto, Senhor, ele tirou todas as minhas mensagens do canal da igreja onde ele preside.
E o Senhor disse para mim, irmãos, uma coisa interessante. O Senhor disse para mim que o povo está enganado. O diabo conseguiu colocar um engano no meio do povo do Senhor. E qual é o engano? Eu perdoo, porém a pessoa segue o caminho dela e eu sigo o meu. Eu perdoo, porém a pessoa no canto dela e eu no meu canto. O Senhor disse que isso é um engano. O Senhor disse para mim claramente que quando Ele veio e morreu na cruz, Ele morreu para perdoar o ser humano. E Ele disse, o meu perdão não é para afastar, o meu perdão é para aproximar. O meu perdão foi para restaurar o relacionamento do homem com Deus. O meu perdão não foi para botar o homem num canto e Deus no outro. O meu perdão foi para aproximar o homem de Deus, o homem do Pai. Irmãos, e ele disse mais ainda. Ele disse que ele está próximo a voltar. Mas ele disse que ainda precisa acontecer alguns fatos que ele disse que é relevante, que realmente precisam acontecer. E ele falou sobre o anticristo. Ele falou que o anticristo está próximo a se manifestar no mundo. E ele disse que é para nós estarmos preparados. E ele disse, irmãos, que muitos morrerão. Muitos serão mortos na peleja contra o anticristo. Irmãos, e ele disse que eu avisasse as pessoas que eu pudesse avisar. Ele disse que eu avisasse as pessoas que eu tivesse acesso, para que elas parassem, se elas acreditam nesse engano de que perdão é isso que as pessoas pregam e que muitos acreditam, que essas pessoas precisam se converter e precisam realmente abraçar e realmente se aproximar daqueles que o feriram, daqueles que o machucaram. Irmãos, se você tem acreditado nesse engano, se você teve algum problema com alguém, você disse eu perdoo, eu até oro pela pessoa, mas não quero contato com ela, ela no canto dela e eu no meu canto. Irmãos, estou dizendo para você, esqueça isso, irmão. Esqueça isso e procure restaurar o relacionamento de verdade. Se você perdeu um amigo por conta de um problema e você já disse que perdoou e ele disse que te perdoou, mas vocês continuam distantes, irmãos. Irmãos, por favor, pelo amor de Deus, ouçam esse aviso, ouçam isso que eu estou falando. Eu sei que tem gente que não acredita em sonhos, eu sei que tem gente que não acredita que Deus fala conosco em sonhos, mas pelo amor de Deus, irmãos, acredite em mim, eu não ia inventar uma coisa dessa. Irmãos, eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi gravar esse vídeo, porque foi muito impactante esse diálogo que eu tive com Cristo, irmão. Foi muito impactante esse sonho para mim. Ele, sinceramente, irmãos, foi tremendo, irmãos. Eu já vinha falando para muitas pessoas sobre isso, né? Inclusive eu Deus já me deu uma mensagem sobre Pedro. Lembro de Pedro, quando Jesus restaurou Pedro, Jesus deu responsabilidade para Pedro. Jesus não tirou Pedro do ministério. Jesus não disse que Pedro não seria mais apóstolo. Jesus não disse que Pedro não teria mais intimidade com ele. Jesus não disse que Pedro não teria mais o direito de se chamar apóstolo. Não. Jesus disse, Pedro, tu me ama? Ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, eu já tinha convicção disso, de que essa questão que as pessoas falam, eu perdoei o fulano, mas ele no canto dele, eu no meu, eu sei que isso não é perdão. Deus já tinha falado comigo sobre isso. E agora nesse sonho, reforçou mais ainda. Então, queridos, e o Senhor disse que é tempo de se consertar. O Senhor disse que é tempo, o Senhor disse que muitos estão pregando a palavra, muitos estão fazendo a obra, mas
ainda não estão preparados. E com relação, irmãos, com relação a esse líder que eu mencionei, eu amo muito essa pessoa, amo demais. Eu amo muito mesmo. Eu sou muito grato a Deus pela vida dessa pessoa, eu amo muito essa pessoa. Porém, essa pessoa tomou a decisão de infelizmente, me afastar dela, né? Infelizmente, a decisão não foi minha, a decisão foi dela, dessa pessoa. E irmãos, Deus sabe o quanto é difícil para eu estar falando o que eu estou falando agora. Porque, irmãos, durante a minha vida, eu já tive muitos problemas com rejeição. Eu perdi minha mãe, eu tinha 4 anos de idade. Os irmãos que são mais próximos a mim conhecem o meu testemunho. Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade. Eu fiquei cego com 1 ano e 8 meses. Eu sofri muito, irmãos. Eu sofri muito mesmo, muita rejeição, muito abandono. Eu lembro de uma experiência que ficou marcada na minha alma e que, graças a Deus, eu consegui perdoar, consegui inclusive abraçar a pessoa que fez isso comigo. Quando eu era criança, irmãos, um dia eu estava com muita fome e eu mexi na panela de uma tia minha. Peguei um pouco de feijão numa colher e ela me bateu muito. Inclusive ela quis até me queimar, irmãos. Eu, com medo, me escondi embaixo da cama, ela tocou fogo em palha de coco, que lá no lugar onde eu morava, no Maranhão, tem muito coco, um coco chamado coco babaçu. E ela tocou fogo nas palhas para tentar me expulsar debaixo da cama com fogo, irmãos. E ela me bateu porque eu tinha comido um pouco de feijão. E isso até trouxe problema para ela com a minha avó, que foi quem me criou, foi a minha avó. As pessoas da minha família, quase ninguém sabe disso, irmãos, porque a minha avó guardou isso como um segredo. E eu também não comentei isso com ninguém durante muito tempo da minha vida. Então eu tive muitos problemas com rejeição, com abandonos, eu sofri muito, irmãos. Imagine aí, uma criança cega, sem pai e sem mãe vivendo no mundo. Imagine você aí, o que eu não passei. Né? Porque o meu pai ele foi para a região de garimpo e ele deixou cada filho na casa de um parente, irmãos. Então eu sofri muito. E esse problema que eu tive recentemente com essa pessoa me trouxe à tona tantas lembranças que eu tive, tantos problemas que eu tive com rejeição, com abandonos. E ontem o Senhor falou comigo sobre isso. O Senhor falou: filho, você fez a sua parte. O Senhor falou: filho, eu sei o que você fez. O Senhor falou: filho, eu sei dos erros que você cometeu. Eu sei, filho. Eu conheço você melhor do que qualquer pessoa. Você se arrependeu, pediu perdão para mim, você pediu perdão para ele. Eu perdoei você, ele não. Porque se ele tivesse perdoado você, ele teria feito como eu faço. Eu abraço, eu não rejeito, eu não me afasto de alguém que me pede perdão. Queridos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Irmãos, isso é muito sério. Você que tem dado uma de juiz, tem julgado e tem condenado os outros. Lembre-se de uma coisa: você, ao fazer isso, você está atraindo o julgamento de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você não pode julgar o seu irmão. Você não pode condenar alguém. Esse papel não é seu. Esse papel não é meu. Esse papel não é nosso. E no diálogo que eu tive com Cristo no sonho ontem à noite, ele disse: filho, eu vi quando você abriu o seu coração. Eu estava contigo e estava com ele, eu vi. E eu, de modo nenhum, afasto as pessoas que me pedem perdão, as pessoas que reconhecem que erram, as pessoas que reconhecem que cometeram erros e pedem perdão para mim. Eu jamais me afasto delas, porque eu morri para isso. Eu morri para restaurar. Eu morri, filho, para perdoar. E ele disse: avise ao meu povo que pare com isso, que pare com esse engano de dizer: eu perdoo fulano,
Eu perdoo o meu irmão, a minha irmã, mas ele ou ela no canto dela, no canto dele, e eu no meu canto. Irmãos, eu estou falando isso para você, porque eu tive esse diálogo com Cristo no sonho. Ele falou comigo no sonho. E você fala assim, como é que um cego pode dizer que viu Jesus? Irmão, eu não vi Jesus. Eu senti um sol arder no meu rosto, como esse sol que nós conhecemos, que esse sol que você conhece, eu senti arder no meu rosto como se fosse o sol, porém era mais forte do que esse sol. E ele disse para mim, você ainda não me verá, porque você está num corpo corrompido pelo pecado. Se você me ver, você vai morrer agora mesmo. Irmãos, é tempo de nós nos prepararmos. É tempo de nós nos prepararmos. Queridos, por favor, irmãos, acredite que tudo que eu estou falando para você é a verdade, irmãos. Eu sei que tem gente que questiona, eu sei que tem gente que questiona tanto, tem gente que duvida de tudo, tem gente que é igual Tomé, só acredita quando vê. Irmãos, Jesus diz, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Você não precisa ver Jesus para você crer. Você não precisa ver Deus para você crer. Eu lembro de uma vez que eu estava orando com um irmão e ele estava desesperado. Ele disse, eu vou morrer porque eu não estou sentindo a presença do Senhor. Eu não estou sentindo o Espírito Santo. Deus naquele momento me deu uma palavra, disse para ele o seguinte, você não precisa ver Deus para você crer. Você não precisa ver o Espírito Santo aqui. Você não precisa sentir ele aqui, você só precisa crer, porque Jesus disse, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Queridos, e eu falei para o Senhor sobre algumas pessoas, alguns problemas que eu tive. Eu disse, Senhor, e o fulano, e a fulana, Senhor. Senhor, eu pedi perdão, eu me arrependi. E o Senhor falou, filho, eu sei, o problema agora é com eles. O problema é com eles. E eu toquei num assunto que, para mim, irmãos, é difícil de falar. É difícil, mas eu tenho que falar nesse vídeo para você compreender, irmãos, o quanto eu estou preocupado e o quanto esse sonho mexeu comigo. Eu disse, Senhor, e a minha separação? Senhor, eu me arrependi, Senhor. Eu quis consertar, eu quis restaurar o meu casamento, eu quis restaurar. O Senhor disse, filho, eu sei. E eu sei também que não dependeu de você. Eu sei também que quem endureceu o coração foi ela. Eu sei de tudo isso. Você fez a sua parte. O problema agora não é seu. Eu disse, Senhor, eu queria, Senhor, ter essas pessoas que me machucaram perto de mim. Eu queria que elas fossem minhas amigas. Eu queria restaurar. O Senhor falou, filho, eu sei. Mas o problema é que elas decidiram isso. Elas acreditaram nesse engano de que perdão é o que elas acreditam ser, perdoar e se afastar da pessoa perdoada. Isso não é perdão. O Senhor disse, isso não é perdão. Avise o meu povo, avise a todos quantos você puder avisar. Isso não é perdão. O Senhor disse, filho, lembra do ladrão? O ladrão que pediu para mim, filho, lembrar dele quando eu estivesse no meu reino? Eu disse, sim, Senhor. Ele disse para mim, pois é, filho. Já pensou, filho? Se eu fosse olhar para o que aquele ladrão praticou durante a vida dele? Se eu fosse olhar como homem, filho, ele ia dizer, eu te perdoo, mas você no seu canto e eu no meu. Você no seu canto e eu no meu reino. Jesus disse, não, filho, eu perdoei para que as pessoas perdoadas por mim fizessem parte do meu reino, reinassem comigo, morassem comigo, estivessem comigo, vivessem comigo na eternidade. Esse é o verdadeiro sentido do perdão, filho. Não é o que as pessoas acreditam ser. Irmãos, eu quero, encerrar esse vídeo lembrando você daquele homem lá, de Mateus 18, do 23 em diante, irmãos. Aquele homem recebeu o perdão do rei. A dívida que ele tinha era muito alta, era altíssima. E ele foi perdoado.
mas ele não conseguiu perdoar a dívida menor que o seu credor tinha com ele. Ele não conseguiu perdoar. Queridos, eu sempre tive essa convicção de que perdão não é sentimento, perdão é decisão. Ou seja, ainda que o meu coração diga para eu não perdoar, minha boca fala, eu perdoo. Ainda que o meu coração queira ficar com raiva da pessoa, eu tenho que abraçar ela. Eu tenho que restaurar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo. Você está perdoado. E o mais importante de tudo isso é o que Cristo disse. Abraçar e voltar a acreditar na pessoa. Isso é perdão. Jesus perdoou Pedro e voltou a acreditar em Pedro. Inclusive dando a responsabilidade para Pedro ser pastor. Para Pedro cuidar da igreja. Deu a responsabilidade para Pedro cuidar da igreja. Então, queridos, reflita sobre essa palavra. Reflita sobre este vídeo que eu estou gravando, sobre esse diálogo. Irmãos, pelo amor de Deus, acredite em mim. Pelo amor de Deus, não duvide que isso... Não duvide, irmão, do que eu estou falando para você seja verdade. Eu tive esse sonho ontem à noite. Eu sou péssimo em data, mas é do dia 26 para o dia 27 de novembro. Eu tive esse sonho. Eu sonhei com Cristo. Cristo falou comigo sobre isso. Irmãos, eu abri o meu coração para o Senhor. Eu abri o meu coração para Jesus. Eu mencionei o nome de pessoas que me machucaram, de pessoas que eu tive problemas com elas. E o Senhor disse, filho, eu sei que você pediu perdão. Eu sei que você tentou se reaproximar. Eu sei que você tentou restaurar o relacionamento. Eu sei. O problema é que as pessoas acreditam nesse engano de que perdão é ela ficar no canto e a pessoa que ela diz que perdoou ficar no outro canto. Isso não é perdão. Isso não é perdão, o Senhor disse. O Senhor disse que perdão foi o que ele fez e o que Estevão fez. O Senhor mencionou Estevão. Lembram de Estevão? Quando Estevão estava sendo morto a pedradas? Ele disse, Pai, perdoa-os, não imputes esse pecado a eles. Isso é perdão, irmãos. Eu estou impactado, irmãos. Eu acordei hoje, a primeira coisa que eu fiz foi gravar esse vídeo. Porque esse sonho que eu tive, sinceramente, mexeu comigo. Eu pretendo ligar para algumas pessoas. Eu pretendo entrar em contato com algumas pessoas. E novamente, fazer a minha parte. Muito embora o Senhor tenha falado comigo em sonho e tenha dito para mim, filho, você fez a sua parte. O problema agora é com essas pessoas que dizem que te perdoaram, mas se afastaram, foram embora. Decidiram ir embora. Irmãos, pelo amor de Deus, divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo, por favor, pelo amor de Deus. Divulgue esse vídeo para, sabe, o quanto você puder divulgar, divulgue, porque isso é importante, irmão. Eu não estou fazendo sensacionalismo, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo sensacionalismo. Se você assistir esse vídeo e não quiser se inscrever no meu canal, não tem problema nenhum. Não estou fazendo isso para ganhar inscritos no meu canal, não. Eu estou fazendo isso porque eu tive esse sonho com o Senhor. E isso mexeu comigo. Divulgue. Pelo amor de Deus, divulgue. Para que as pessoas, irmãos, que assim como muitos têm acreditado que perdão é eu perdoo, mas o fulano no canto dele, eu no meu. Isso não é perdão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E se você que está assistindo esse vídeo acreditava nisso, acreditava que isso era perdão, pelo amor de Deus, reveja esse seu conceito. Porque como o Senhor Jesus me disse no sonho,
Ele morreu para perdoar, e o perdão dele é para aproximar, o perdão dele é para restaurar, o perdão dele é para abraçar, o perdão dele é para que as pessoas possam reinar com ele. Quem? As pessoas que pedirem perdão, que se arrependerem verdadeiramente, para reinar com ele. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Eu quero orar. Ore comigo nessa manhã. Querido e eterno Deus, Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me concedeu, Pai, de falar comigo, Senhor, ainda que foi naquele sonho, Papai. Senhor, obrigado, porque eu pude sentir o calor que emana do Senhor nos meus olhos, muito embora eu não consegui ver a tua face, muito embora eu não consegui ver o Senhor, mas eu consegui sentir o teu calor. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Pai, é grande, ela estende-se de geração em geração. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Meu Deus, que as pessoas que vão ver, Senhor, este vídeo, possam, meu Senhor, possam acreditar, Pai, no aviso do Senhor, possam acreditar, meu Pai, que de fato o Senhor falou comigo neste sonho e que é importante elas reverem o conceito de perdão, Senhor. Pai querido, eu te peço nessa manhã, Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, que o Senhor venha restaurar, meu Deus, relacionamentos, que o Senhor venha restaurar amizades através desse vídeo, que o Senhor venha restaurar casamentos, que o Senhor venha restaurar relacionamento de pai para com filho. Senhor, que o Senhor venha restaurar relacionamento de irmãos, que o Senhor venha restaurar relacionamento, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai querido, eu sei, Senhor, eu sei o quanto, meu Deus, esse sonho mexeu comigo. Pai, me dá, Senhor, me dá mais e mais humildade, Senhor, para que eu possa sempre reconhecer os meus erros diante de Ti, que eu possa sempre reconhecer as minhas falhas diante de Ti, que eu possa sempre, meu Pai, meu Deus, me prostrar diante de Ti, Senhor. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica, Senhor. Eu sei que existem homens, existem pessoas, meu Pai, que não são capazes de perdoar como o Senhor é. Existem pessoas, meu Pai, que não são capazes de ouvir alguém confessando um erro e perdoar. Porque, Senhor, o homem não é como o Senhor. O homem, Pai, infelizmente, Senhor, ele é impiedoso. O homem, Senhor, infelizmente, Pai, ele não tem misericórdia, Pai. O homem não é como o Senhor. O homem, Senhor, se ouvir alguém confessando um erro, é capaz de julgar, ao invés de perdoar, ao invés de abraçar, ao invés de dar a mão e dizer, vamos continuar caminhando junto à eternidade, rumo à eternidade, rumo à morada eterna com o Senhor Jesus. O homem, Senhor, ao ouvir certas pessoas confessando certos erros, ele tem a atitude de dizer, eu sou mais santo. Eu não posso continuar sendo amigo, eu não posso continuar caminhando com o fulano ou a fulana, porque eles me confessaram um erro horrível. Mas o Senhor não. O Senhor morreu para perdoar, e o teu perdão de fato aproxima, e o teu perdão de fato, Senhor, restaura. Pai, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor fale com os líderes, o Senhor fale, meu Pai, com cada irmão, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa restaurar vidas através dessa mensagem. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Queridos, eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, acredite. Eu não inventaria isso, irmãos, porque eu sei que nós prestaremos contas a Deus de tudo que nós falarmos, das nossas atitudes. E eu não seria louco para querer enfrentar o juízo, ainda mais sabendo que o juízo para quem fala o que Deus não falou
é um juízo de condenação. Então, pelo amor de Deus, irmãos, lembre-se, Apocalipse, eu vou repetir para você, 3:3, eu vou ler novamente. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você, de modo nenhum, saberá a que hora virei contra você. Queridos, Jesus não pegará o seu povo despreparado. Quem vai estar despreparado são as pessoas que não ouvirem, que não levarem a sério a Deus. As pessoas que não levarem a sério o Senhor Jesus. Nós, que estamos lutando todos os dias contra o mundo, contra o pecado. E é claro, irmãos, que nessa luta nós cometemos erros, cometemos falhas, porque nós não somos perfeitos ainda. O importante é nós nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor, nos prostrarmos diante dele, nos humilharmos, porque ele certamente nos perdoará. Não importa, irmãos, se alguém disse para você eu não te perdoo, se alguém disse para você eu te perdoo, mas não quer saber de você, não importa. O importante é que se você pediu perdão de verdade, o importante é que se você se arrependeu de verdade, o Senhor Jesus, sim, ele te perdoou. E se a pessoa está no engano dizendo que te perdoou, mas está longe de ti, aí o problema é com ela. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.